E eu quero começar diferenciando para vocês aqui, antes de nós ir para a Bíblia, né? A diferença entre ser amado por Deus e agradar a Deus, né? Todos aqui são amados por Deus? Então, isso revela o valor que você tem para Ele, né? Certo? Depende de você ser amado por Deus? Não. Mas agradar a Deus depende de você? Com toda certeza, né? E isso reflete muito o valor dele para nós. Então já começa por aí, né? A diferença. O ser amado por Deus, ele é maravilhoso, né? Puxa, Deus mandou o seu Filho, né? Para vir até esse mundo e morrer por nós, né? E para nós que somos crentes e ouvimos isso muitas vezes, às vezes começa a soar normal, né? Uma coisa assim normal, já sei, Jesus veio, morreu por nós e tudo mais. Mas a gente começa a deixar de observar a importância que isso trouxe e o sofrimento que ele teve, o impacto disso tudo na humanidade. Então, comece já, nesse momento, a valorizar o que Deus fez por nós. O preço do amor que Ele estendeu por nós, né? Agradar a Deus, Ele é algo que depende de nós. Nós podemos já, muito fácil da gente entender, a gente pensar no nosso filho, né? A maioria aqui, eu acredito que tenha filhos. Então, os nossos filhos, mesmo quando eles aprontam lá, você ama eles, né? Hoje eu cheguei em casa lá, a Simone estava doida, né? Porque o Luquinhas não parava quieto. Daí peguei ele no colo, ela falou assim, como é que pode, né? E a gente ama tanto, né? E o Piá não para quieto. Me deixou doida hoje. E é nessa pegada aí que Deus tem olhado para nós. Só que essa noite eu quero principalmente enfatizar a questão do agradar a Deus. O estilo de vida com Deus. Romanos 8:8 fala: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí já começa uma dica, né? Como que eu vou fazer para agradar a Deus, né? Vocês têm buscado isso, irmãos? Vocês têm parado para pensar no nosso dia a dia? Vocês têm freado um pouco a correria? Porque parece que para mim é só essa semana, parece que passou muito rápido. Quando eu vi já é quarta-feira, né? Mas vocês têm pensado, vocês têm meditado em Deus? Como que tem sido teu estilo de vida? Você tem agradado a Deus? E aqui vai a dica. Primeiramente, a nossa luta, todos os irmãos sabem, né? Que é a luta da carne contra o espírito. É uma luta constante que ela está em nós e enquanto nós estivermos aqui, vai estar, né? E ali ele fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pecadores todos nós somos, né? Não tem como fugir disso. Mas você pode viver uma vida longe, buscando agradar a Deus, longe do pecado.
Ah, isso significa que eu não vou pecar mais? Claro que não, né? Todos nós sabemos que isso é impossível, né? A nossa natureza humana traz isso já, né? Mas nós podemos começar a se aproximar tanto de Deus, a ponto de você não querer mais pecar. E esse é o ponto. O mundo está cheio de pecadores, o mundo é triste. Eu saio daqui no domingo sempre, né? Nos cultos de domingo eu estou sempre aqui. E no caminho da minha casa tem ali tem um bar universitário ali, né? Puxa, às vezes a gente vê aqui, às vezes faz um friozinho, né? Já metade da igreja já não vem, né? Você vai lá no bar, o bar bombando, né? Dá uma tristeza, né? Porque estão todos na carne, né? Isso não é julgar. Deus abençoe. Isso não é julgar as pessoas que estão lá. Mas nós podemos enxergar com nossos olhos a necessidade que o mundo tem e as pessoas, 2000 anos depois que Jesus veio, morreu por nós, e olha só o que está acontecendo. As pessoas estão entregues para a carne. E nós podemos agradar a Deus nos livrando disso. É claro que se você tem uma necessidade da carne ali, não digo necessidade, mas como é que eu posso dizer? Como tem a carne contra o espírito, e muitas vezes a carne começa a prevalecer, né? E é nesse momento, irmãos, que nós temos que entrar com a nossa imediata ação, certo? Que é ir aos pés de Jesus, né? Olha que bênção, nós temos esse recurso, né? Hoje em dia as pessoas ficam ansiosas. Vamos ver se alguém acerta aqui. Elas correm para onde? Para o celular. Elas correm para onde? Ou para aquilo que a tua carne se sente bem, que a tua carne... Irmãos, a tua carne, ela não está destinada a ir para o céu. Certo? Não é a tua carne que vai te puxar para o céu. É uma luta da carne contra o espírito. Então, é muito importante nós começarmos a olhar, e sempre quando você sentir alguma vontade, vá aos pés de Jesus. Quando você tiver uma briga com o seu cônjuge, vá aos pés de Jesus. Porque ali é a certeza que nós temos. Certo? Ali é a certeza onde nós sabemos que Deus não coloca o inimigo, não deixa o inimigo colocar as mãos. Então vamos começar a pensar. Deus nos deu um cérebro, né? Cheio de pensamento, para a gente começar a pensar nas nossas ações. Então sempre quando você se deparar com que isso vai acontecer, tome uma ação. Essa semana mesmo eu fiz um pecado. E fiquei assim muito envergonhado. E tenho vergonha de falar também. Mas, puxa, uma coisa tão pequena que ontem, na hora que eu fui orar, aquilo lá pesou para mim assim de um jeito que eu pedi perdão para Deus. Mas eu estava lá no mercado, né? E peguei lá, escolhi 2 pedaços de carne assim a vácuo, né? E daí eu olhei. Um era mignon e o outro era
filé de... Não sei do que era. Não lembro. Mas o mignon, engraçado que eu peguei, eu falei, tá um preço legal, né? Botei no carrinho e fui. E o que aconteceu? Depois deu quando fui passar por outro carrinho da Simone, eu dei uma olhada ali e vi que tava com uma etiqueta errada, né? Falei, da filé mignon, né? É filé, como é que é? Filé, era filé de mignon e tava como contra filé, acho que era isso. Eu falei, meu Deus do céu. Daí eu peguei na hora, como diz, deixei a carne falar, né? E nem pensei. Falei, tá aqui na etiqueta, vai ser mesmo, né? E foi. E eu fui pra casa com aquilo. Falei, putz, nunca como é que diz, um vintão ali fez tão mal, né? O que eu ia pagar mais na carne? Uns R$20 no máximo, mais, né? E fui pra casa, né? Aí, eu daí comecei a pensar, né? Foi passando os dias e aquilo começou a pesar na minha mente, né? Daí agora eu já não tenho nem como devolver mais, né? Mas, porque já foi fazer o quê? Mas, Deus, ontem eu orei e pedi perdão para Deus, né? Puxa, que situação, né? E como a gente cai nas pegadinhas, né? Cai que nem bobo, né? E é isso que a gente tem que parar para pensar, irmãos. Na correria, e muitas vezes a gente deixa a carne falar muito alto. Outra forma de nós agradarmos a Deus tem em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, lá diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, na verdade, sem fé é impossível você ser salvo. Isso é uma constatação, isso é uma verdade. Tem outros versículos falando isso. Não vou ficar só lendo o versículo, né? Mas se você não tiver fé, Deus não vai se agradar. Deus não vai ter prazer em olhar para você. E agora nós vamos entrar num terceiro elemento aqui, de como agradar a Deus. Está lá em João 14:15, né? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Obediência, irmãos. Obediência não é só uma vez que está escrito isso na Bíblia, são muitas vezes. Eu disse isso na célula esses tempos, mas podemos dizer que a linguagem do amor de Deus é a obediência, né? Só que Deus é muito mais, Ele é muito mais grande, né? Uma pessoa muito extraordinária que não tem nem como descrever, né? Deus é muito mais que isso, né? Mas Ele espera de nós o quê? Obediência, irmãos. Só que, que interessante. Qual é a forma de obediência que você quer ter com Deus? Você quer obedecer a Deus só para não desagradar Ele? Só para cumprir a lei? Né? Vou lá cumprir os 10 mandamentos. Vou lá cumprir a lei de Moisés. Vou fazer isso, porque senão vou desagradar a Deus. Aí entra a questão interessante. A nossa motivação, né, da obediência, ela conta muito. A motivação nossa tem que ser: eu quero agradar a Deus, eu quero obedecer a Deus, porque eu amo Ele. Porque eu sou grato a Ele, por tudo que Ele fez. E esse ponto é algo maravilhoso, assim, porque se trata sempre de amor, né? E as pessoas, olha só como que muda, né?
você obedecer que você tem que obedecer ao seu pai e à sua mãe, ou você obedecer porque você está tão feliz com o seu pai e sua mãe que você quer obedecer e ver eles felizes, quer obedecer e trazer um momento legal de presença familiar, quer obedecer e ser grato. Deus é amor, né? E qual que é a forma que você tem feito isso? Como que é a forma que você tem obedecido a Deus? Qual é a sua motivação? Então, a obediência, irmãos, parece ser algo tão pesado quando a gente fala essa palavra, mas é para ser uma coisa tão gostosa. Já não é gostoso quando... Puxa, eu vou contar para vocês, por exemplo, eu gosto muito do meu momento de oração com Deus. Quando eu comecei lá atrás, minha vida com Deus começou pesado. E foi interessante que eu lembro até hoje que teve o pastor fez aqui uma campanha na igreja e eu lembro que ele falou assim, vamos fazer um propósito aqui, né? Então, o primeiro, não sei se era o primeiro dia, acho que era a primeira semana, a gente ora 5 minutos. Na segunda semana, a gente ora 10. Nossa, quando chegou nos 15 minutos lá, parecia ser tão difícil. Porque você buscava com peso, né? E hoje parece que se eu não me cuidar, a Simone fica brava comigo lá, porque não conversa comigo às vezes, porque eu fico muito lá, né? E como é gostoso essa presença com Deus, né? E você obedecer a Deus porque você ama Ele. Eu caí na pegadinha ali da carne, né? Mas como é gostoso depois... Fica imaginando, putz, se eu tivesse voltado lá atrás e tivesse falado para a açougueira, né? Seria tão mais gostoso e hoje eu estaria muito mais feliz. O efeito psicológico que teria feito em mim seria muito mais gostoso. Tudo, né? Um ato, um pecado nosso pode mudar tudo. Isso ainda era uma coisa pequena, mas imagine tantas outras coisas que a gente faz, né? E isso tudo que nós estamos falando, irmãos, está no estilo de vida que a gente leva. Então, são tantas coisas que a gente pode. Como que tem sido a sua vida mesmo? Comece a refletir agora. O que precisa ser mudado, irmãos? As nossas gerações aí atuais têm deixado de viver muito da presença de Deus porque o estilo de vida está errado. Ah, mas eu vou nos cultos, eu não falto cultos. Eu não falto às reuniões, toda quinta-feira eu estou nas células. Meu Deus. Reparem que, fugindo um pouco daqui do nosso script, mas na Bíblia, Deus fala muito sobre o tabernáculo de Davi, né? O que tinha no tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi era um lugar onde ele buscava a presença de Deus, ficava lá a Arca da Aliança. Só que é interessante que era uma tenda do lado do palácio dele lá, né? E Deus fala muito sobre restaurar o tabernáculo de Davi. Por que Deus não falou tanto assim dos templos maravilhosos e miraculosos de Salomão, né? Que ele fez vamos dizer, até do Edir Macedo que fez aqui, né?
nos tempos atuais, uma coisa linda. Sendo que Deus falou que nunca habitou em casas feitas por cedros, né? O que tem nesse tabernáculo de Davi, irmãos? Tem a presença de Deus ali. Mas tem um quebrantamento de Davi ali. Se vocês lerem Salmos diz sobre um homem apaixonado por Deus, que quando ele ia até a presença de Deus, ele se quebrava todo, né? Isso é o tabernáculo de Davi. Deus estava preocupado com a forma lá, que era uma tenda, ou porque que estava do lado de fora. Não, Deus tinha saudade de quando Davi estava lá na tenda, orando para ele, porque ali, diz lá também na Bíblia ali, Davi dizia que queria morar ali. Entende? Porque ali estava a presença de Deus. E é isso que nós temos que trazer para nós, irmãos. Voltando para a obediência, a motivação da obediência tem que ser buscar Deus. Agradar a Deus porque você ama Ele. E automaticamente nós seremos não só beneficiados com como é que eu posso dizer, a salvação, né? Que é o maior presente que a gente pode ganhar, que Deus prometeu para nós, né? Mas também aqui na terra, né? Então, nós estamos aqui na terra, Deus prometeu coisas boas para nós aqui. Sim, a minha graça te basta, né? Mas Deus tem outras promessas ali. Deus prometeu, né? Ali no Romanos 8:8, ele fala, né? Que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A segunda parte ali. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, se você agradar a Deus, você vai ter benefícios nesse mundo. Não só no próximo. Como diz a eternidade, é uma continuação daqui. Você vai receber um galardão. Deus é galardoador. Ele dá galardão desde já para nós. Você vai ser recompensado. Não tem aquele famoso versículo também? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. O que ele fala também? Busque, foque em mim, que o resto deixe que eu cuido. Mas se você quer virar as costas, né? E começar o dia falando assim, eu tenho que fazer, vai partir de mim, se eu não resolver, ninguém resolve. Você está perdido, irmão. Por quê? Porque você tem que colocar nas mãos dele. Ah, mas eu não... E agora? Será que Deus vai fazer mesmo? É uma promessa expressa na Bíblia. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Mas você tem que ter fé, irmão. E tudo esse conjunto nós conseguimos agradar a Deus. Conseguimos? Comece a olhar para a vida de vocês, irmãos.
Comece a projetar isso na mente. Que a nossa mente é o que leva para lá e para cá, né? O que a gente faz nos dias, os nossos planos. Tá tudo nesse chip aqui, né? A mente. Comece a internalizar isso. Sempre quando se deparar de situações do dia a dia, busque a Deus, busque o Senhor. Obedeça a Ele. Devolva a carne para o açougueiro. Entendeu? Não devolveu, infelizmente, mas vai aos pés de Jesus, não se afaste. Ele quer relacionamento conosco. O relacionamento é uma característica legal de Deus. Irmãos, é tudo por Ele. O pouco que Deus pede para nós é a busca. Se você não buscar Ele, não provocar a ação de Deus, muitas vezes, mesmo assim, por misericórdia, Ele vai atuar. Mas não é a regra. Mas é pelo Espírito, né? É Deus colocando o Espírito Santo derramando na vida de nós, cuidando de nós. Então, irmãos, hoje vocês vão para casa, amanhã já comece a pôr em prática. Comece já a pensar, como que eu vou agradar a Deus? E por qual motivo, né? Eu vou sempre colocar todas as situações minhas nas mãos de Deus. Eu vou ter fé quando eu coloco nas mãos de Deus. Eu vou obedecer, porque Deus diz que só ama quem obedece, né? Eu vou me libertar. Vou tomar medidas, nem que sejam radicais, mas eu preciso cortar as arestas, irmãos. Nós temos que cortar as arestas. Os irmãos estão vindo para o culto, estão firmes. Vejo que só tem irmãos crentes, né? Irmãos da casa. Mas comece a olhar, irmãos, porque tem que podar as arestas. Comece a viver aquilo que está no tabernáculo de Davi. Coloca tudo nos pés de Deus. Uma coisa legal assim, que me marcou muito, foi num discipulado ali, o pastor Emerson falou para mim. Você coloca as coisas na mão de Deus, mas não deixa Deus assumir o controle, né? Puxa, isso é... Realmente, eu comecei a olhar, falei, como é que diz? Não tá aqui, Senhor, muda para mim de canal, mas não dá o controle para Deus? E é isso aí, irmãos. Nós, para os jovens, né, a gente... Sou até acostumado um pouco a falar um pouco mais descontraído, né? Falei bastante para os jovens, assim, né? Dá uma saudade, dá uns gritos. Estão tudo paradinho. Mas lá a gente falava do
até colocava como uma frase, né? Jesus Christ Lifestyle, significa Jesus Cristo, estilo de vida, né? Puxava muito para esse lado porque eles gostavam, né? Da modernidade e tudo mais. Mas é isso, irmãos. O mundo vai trazer o que para nós? Sobre o estilo de vida. Que nós somos careta, que nós somos fanáticos, que você tem que ser meio termo, né? Você tem que ser equilibrado para tudo na vida. Nossa, você vai muito na igreja, você só ora, né? Já vi isso muito, né? Da própria, às vezes, dentro da família, quando o meu irmão buscava muito, ele era solteiro, ele buscava muito no quarto dele, às vezes eu escutava. E o mundo, e aquele que está por trás, né, vai trazer isso para vocês, irmãos. Mas não, você tem que ser equilibrado na vida. Sim, o equilíbrio faz parte. Mas quando falar de estilo de vida, irmãos, o nosso estilo de vida com Deus tem que ser radical. Você tem que se entregar por inteiro, irmãos. Você tem que sentir o verdadeiro amor de Deus. Não interessa se você tem 40 anos de caminhada com Deus ou se você tem um mês. Irmãos, é arrebatador. Viva isso. Viva o que está no tabernáculo de Davi. Viva a presença de Deus. As coisas que vocês vão se beneficiar não só nesse mundo, claro que as maiores e melhores promessas estão para nosso pós, né? Mas é para você começar desde já receber galardão, receber presentes de Deus. Nossa, eu tô muito grato assim a Deus pelo que Deus tem feito para mim. E isso eu não falo só em questão material, falo como um todo, porque as dificuldades vão aparecendo. Meus filhos lá estão, tá o Davi lá com laringite, o nenezinho lá com pneumonia. Mas eu estou feliz e parece que estou mais feliz ainda por sentir que Deus está no controle, sabe? Isso me deixa feliz. Tipo, se eu tivesse desesperado, mas não, parece que eu sinto isso. E eu começo a ver Deus atuar na minha vida assim de um jeito maravilhoso, assim. E isso é gostoso, irmãos. Isso é gratidão que a gente sente por Deus. E é esse ponto que eu quero chegar. O estilo de vida nosso, irmãos, tem que ser cheio dele. O mundo traz aquela imagem, né, do irmãozinho chato, com a Bíblia embaixo do braço. Mas não, irmãos. O que Deus tem para nós é uma vida de alegria. É alegria, irmãos. É as circunstâncias falando o contrário do que você está sentindo. Porque esse mundo é isso. Se você está sendo abençoado financeiramente, com gratidão, irmãos. Mas não é isso que tem que mudar. Se você está feliz ou está triste. Se você ganha 1.000 por mês, irmãos, mas você está com Deus, você vai estar feliz. Porque Deus vai te encher, vai te abençoar, vai te dar bênçãos, vai te dar uma gratidão. Então não é as circunstâncias. É claro, né, que a gente, como nós estamos aqui
só como pessoas que são crentes, né? Eu posso citar até Jó. Jó, irmãos, foi amassado, né? Mas não foi as circunstâncias que fizeram com que ele fosse feliz, grato a Deus, que ele fosse uma pessoa próspera. Não foi, irmãos, foi a presença de Deus. Então, vamos começar a pensar, leva isso para casa, teu estilo de vida e o motivo, né? Pelo qual você vai obedecer, pelo qual você vai agradar a Deus. E é gostoso, irmãos, viver uma vida com Deus. E eu estou buscando cada vez mais, assim, estou pedindo para Deus me ajudar a conhecer mais ainda. Porque parece que quanto mais eu busco, mais raso eu estou. E essa sede, irmãos, eu quero que todos vocês tenham. Quero que todos nós tenhamos essa sede por Deus. Nós somos muito gratos a Ele.